Antes de qualquer palavra ser dita, antes mesmo de nos ajoelharmos para orar, precisamos parar, respirar fundo e lembrar: o que estamos prestes a fazer não é uma formalidade, não é rotina, não é tradição, é encontro, é vida, é como abrir a janela da alma e deixar a luz de Deus entrar. Não vamos apenas falar com Ele, vamos ouvi-lo, porque oração sem escuta vira monólogo. E relacionamento sem diálogo se torna distância. Se você realmente crê em Deus, se diz seguidor de Jesus, se carrega a Bíblia e a chama de verdade, então você não pode ignorar a oração. Ela não é um rodapé na vida cristã. Não é uma corda de emergência que lançamos ao céu só quando tudo desaba. Oração é o pulso. É o fio invisível que nos mantém ligados ao coração do Pai. É o fôlego da nossa intimidade com Deus. É como respiramos a presença dEle. É como aprendemos a reconhecer sua voz, mesmo em meio ao barulho do mundo. Pense nisso. Até Jesus, o próprio Deus em forma humana, orava. Ele que tinha todo o poder, toda a sabedoria, toda a autoridade divina, ainda assim se retirava para falar com o Pai. Ele orava antes de grandes decisões. Orava em silêncio e em público. Orava com lágrimas, com dor, com amor. Ele orou até mesmo pendurado na cruz. Se o Filho de Deus orava, e com frequência, quem somos nós para não fazer o mesmo? Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a orar. Vamos juntos aprofundar nossa fé. Se até Jesus, o Santo, o Perfeito, o Imaculado, sentia necessidade de se afastar das multidões para buscar o Pai, quanto mais nós, frágeis, limitados, cheios de dúvidas e distrações. Oração não é um ritual opcional, é sobrevivência espiritual. É como água para o sedento, como abrigo na tempestade, como luz na escuridão. Sem oração, a alma murcha. Com oração, ela floresce, mesmo em meio ao caos. Não oramos apenas para resolver nossos problemas. Oramos para manter nossas raízes firmes, para não sermos levados pelos ventos do medo, da ansiedade, das tentações. Oramos para nos lembrar quem somos e de quem somos. Oramos porque o mundo grita e a oração nos ensina a escutar a voz mansa do Pai. Oramos porque o inimigo tenta nos isolar. Mas a oração nos reconecta com a verdade eterna de que nunca estamos sós. E sim, às vezes é difícil. A vida corre, o tempo escapa, a mente se agita, o coração se cansa. Há dias em que parece que Deus está em silêncio, mas mesmo nesses dias, ou principalmente neles, precisamos escolher orar. Nem sempre orar será fácil, mas sempre será essencial. Às vezes, orar é luta, às vezes é resistência, às vezes é clamor, mas sempre, sempre é vida. Se você entende que precisa da oração como precisa do ar, comente agora: eu dependo de Ti, Senhor. Vamos testemunhar juntos a importância dessa entrega. Agora, quero falar diretamente com você que sente esse anseio no coração. Você que está cansado de orações vazias, de palavras repetidas sem vida, de conversas com Deus que parecem não sair do chão. Há uma fome aí dentro, uma sede por algo real, profundo, verdadeiro. Você não quer mais uma rotina religiosa, você quer um reencontro com a presença. Você deseja orar de um jeito que faça sentido, que te leve mais perto de Deus, que traga paz verdadeira, alegria duradoura, propósito renovado. Talvez você já tenha tentado tantas vezes, mas as palavras fugiram, a mente se dispersou e tudo pareceu frio. Mas ouça, esse desejo que pulsa dentro de você é um convite do Espírito Santo. Ele mesmo está te chamando para mais. O que você precisa não é uma nova técnica de oração, nem uma música de fundo perfeita. Você não precisa de uma voz mais bonita ou de palavras impressionantes. O que você precisa é do Espírito Santo. É Ele quem torna a oração viva.
É Ele quem transforma momentos comuns em encontros sagrados. É Ele quem intercede por você quando você não sabe o que dizer. Se o seu coração deseja essa profundidade com Deus, escreva nos comentários: Espírito Santo, ora em mim. Declare esse anseio com fé. A verdade é que orar não é sobre dominar uma técnica, mas sobre se render. É sobre deixar de tentar controlar tudo e permitir que o Espírito Santo nos conduza. Em Romanos 8, 26, 27, lemos algo poderoso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é graça, isso é cuidado, isso é amor divino agindo nas nossas falhas. Há dias em que você vai se ajoelhar e não vai ter palavras. Seu coração vai estar quebrado, sua mente confusa, seus olhos cheios de lágrimas. E mesmo assim, ou melhor, justamente assim, o Espírito vai interceder por você. Ele entende o que você sente, mesmo quando você não consegue explicar. Ele transforma suspiros em súplicas, silêncios em canções, dores em declarações de fé. Você nunca está sozinho quando ora. Mesmo no vazio, Deus está ouvindo. Mesmo no silêncio, o céu está atento. Mesmo quando você pensa que não está conseguindo orar direito, o Espírito Santo está traduzindo seu coração ao Pai. Isso significa que a oração não depende da sua força, depende da sua entrega, depende da sua honestidade, da sua disposição em simplesmente estar diante de Deus, sem máscaras. Se isso te encorajou, escreva nos comentários: Obrigado, Espírito Santo, por interceder por mim. Que sua oração hoje seja cheia da presença dele. Jesus nos ensinou algo precioso em Mateus 6, 7. Quando orarem, não usem vãs repetições como os pagãos que pensam que serão ouvidos por muito falarem. Ele nos lembra que a oração não é sobre performance, não é sobre decorar frases bonitas ou usar palavras impressionantes. É sobre ser real. É sobre falar com o Pai como um filho fala com quem ama e confia. Deus não se impressiona com discursos. Ele se comove com a sinceridade. Quando você se derrama diante dele sem filtro, sem medo, sem tentar parecer algo que não é, o coração do Pai se inclina para ouvir. Oração é esse espaço sagrado onde a alma pode descansar, onde as máscaras caem e onde encontramos abrigo mesmo quando estamos despedaçados. O Espírito Santo é quem dá vida a esse lugar. Ele pega sua oração simples e a enche de sentido. Ele dá peso espiritual às palavras mais comuns. Ele torna seus momentos com Deus íntimos, vivos, profundos. Ele transforma a rotina em renovo. É por isso que orar no Espírito é tão essencial. Não se trata de emoção, mas de comunhão. Se você deseja orar com verdade e profundidade, escreva nos comentários: Eu quero orar com o coração aberto, Senhor. Vamos declarar juntos essa entrega sincera. Em Efésios 6, 17 e 18, a palavra nos exorta: tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Olhe isso com atenção. Todas as ocasiões. Isso inclui o trânsito, o trabalho, a madrugada, os dias bons e os dias difíceis. Não existe momento errado para falar com Deus. A oração não é só para os cultos, não é só para quando estamos com lágrimas nos olhos ou nos sentimos espirituais. É para a vida, o tempo todo, em todo lugar. Enquanto cozinhamos, dirigimos, andamos, esperamos, podemos estar em comunhão com o Pai. O Espírito Santo está disponível em todos esses momentos, pronto para nos lembrar que tudo pode se tornar sagrado quando o incluímos. Imagine como seria o seu dia se você orasse mais do que murmurasse, se você levasse suas ansiedades a Deus antes de levar ao grupo de mensagens, se cada pensamento solto fosse redirecionado ao céu. A presença do Espírito não está limitada ao templo, ela habita em você.
E quando você ora no Espírito, cada instante se torna um altar. Cada lugar se transforma em chão santo. Se você deseja transformar sua rotina em momentos de adoração, comente: eu quero viver uma vida de oração. Que esse desejo te leve a uma nova jornada com Deus. Hoje eu te convido a tornar sua vida de oração mais do que um dever. Que ela se torne um lugar de encontro. Que ela seja como uma mesa onde você se senta com Deus, conversa, ouve, chora, ri, descansa. Oração não precisa ser formal. Pode ser um sussurro no escuro. Pode ser um pensamento dirigido ao céu. Pode ser silêncio carregado de reverência. Mas para que a oração se torne esse lugar de comunhão, precisamos deixar o Espírito Santo conduzir. Precisamos pedir: Espírito Santo, me ensina a orar. Ele sabe o caminho do coração do Pai. Ele sabe quando você está distraído, quando você está ferido, quando você está em dúvida. E mesmo assim, Ele permanece. Ele não se ofende com sua fraqueza. Ele se oferece para ser sua força. Então pare de tentar parecer forte. Pare de achar que precisa estar bem para orar bem. Ore como você está. Cansado? Ore. Confuso? Ore. Em pecado? Corra para o Pai em oração. É nesse lugar que o Espírito te restaura, te fortalece, te recomeça. Porque a oração não é o prêmio dos perfeitos. É o refúgio dos que ainda estão no caminho. Se o seu coração deseja esse reencontro, comente: Espírito Santo, faz da minha oração um lugar de encontro contigo. Que comece agora uma nova intimidade entre você e Deus. O Espírito Santo também quer abrir seus olhos quando você lê a palavra. Porque sem ele, a Bíblia vira apenas um livro antigo. Mas com ele, ela se transforma em alimento vivo, espada afiada, água que sacia, fogo que consome. Cada versículo começa a falar diretamente com sua alma, como se tivesse sido escrito só para você. Você já teve aquele momento em que um texto bíblico salta aos seus olhos como se gritasse seu nome? É o Espírito agindo. Ele acende a luz do entendimento, revela verdades escondidas e derruba mentiras que te aprisionavam. Ele tira a Bíblia da teoria e coloca no seu cotidiano. Por isso, orar e ler a palavra devem caminhar juntos e sempre com ele à frente. O Espírito também desperta a fé adormecida. Ele traz de volta o fervor que você pensou ter perdido. Ele acende aquela chama que parecia ter se apagado. Ele é mestre em reacender corações. E é ele quem vai te ensinar a orar, não só por proteção, mas por salvação. Não só por bênçãos, mas por transformação. Você foi chamado para interceder pela sua família, pelos seus amigos, pela sua igreja, pela sua cidade, pela sua nação. Não apenas para pedir coisas, mas para mover os céus com súplicas cheias de fé. Não porque você é forte, mas porque o Deus que ouve é todo-poderoso. Se você deseja essa paixão de novo, comente: Senhor, reacende minha fé e me ensina a orar com poder. Que sua voz seja ouvida no céu como clamor, cheio de fogo e verdade. A Bíblia diz em Efésios 5, 18, 20: Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Perceba, encher-se do Espírito é uma escolha contínua. Não é algo que acontece uma vez e pronto. É uma busca diária, um derramar constante. Sabe aquele cansaço na alma, aquela sensação de estar seco por dentro, sem forças? É sinal de que precisamos ser cheios de novo, e outra vez. Como terra seca precisa da chuva, nosso espírito precisa da presença viva de Deus. E quando Ele nos enche, tudo muda. O ambiente muda. A atmosfera da nossa casa muda. A forma como reagimos muda. O Espírito Santo não é uma brisa tímida. Ele é o vento que varre a sujeira escondida. Ele é fogo que queima o que não vem de Deus. Ele purifica, transforma
e santifica. Ele nos dá cânticos em meio às lágrimas. Ele nos faz agradecer no meio do caos. Ele troca a queixa por louvor, o pânico por paz, o peso por leveza. Por isso, ore com coragem. Espírito Santo, esvazia o que é do mundo em mim e me enche só de ti. Porque não dá para ser cheio de Deus e cheio de mágoa, cheio do Espírito e cheio de orgulho, cheio da presença e cheio de distrações. Algo precisa sair para que ele entre por completo. Se essa é a sua oração hoje, escreva nos comentários: me esvazia de tudo que não é teu e me enche do teu Espírito. Que seja o início de uma transformação real e profunda. Agora quero que você saiba, você não está sozinho nessa jornada. Deus te chama pelo nome e quer caminhar com você passo a passo. Ele não se afasta quando você fraqueja, nem se cansa do seu silêncio. Ele é Pai amoroso que recebe suas orações, mesmo aquelas que não saem em palavras. Ele é a rocha firme no meio da tempestade. Lembre-se do que Romanos 8,15 nos diz. Vocês não receberam um espírito de escravidão para voltar ao medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Essa é a essência da oração, um grito de filho para pai, cheio de confiança, amor e pertencimento. Deixe que essa verdade penetre seu coração. Você é amado, escolhido e pertence a Deus. Não há distância que o impeça de te ouvir, nem problema que ele não possa resolver. A oração não é só pedido, é comunhão, é descanso, é poder, é vida. Por isso, entregue a ele seu hoje, seus sonhos, suas lutas, suas dúvidas. Confie no seu tempo, na sua vontade, no seu amor. Eu oro para que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. Que o Espírito Santo te guie, te fortaleça e te renove a cada dia. Que a sua vida seja uma oração viva, um louvor constante, uma demonstração do amor infinito do Pai. Se você sentiu esse chamado no coração, escreva aqui: eu pertenço a Deus e oro com fé. Que a sua vida seja marcada pela presença constante do Espírito Santo.